Nós estamos falando sobre uma nova dinâmica. Começamos domingo passado uma nova série de sermões capacitados por Deus. Domingo passado eu falei sobre um conceito que está acontecendo muito fortemente hoje nos Estados Unidos, que está trazendo uma mudança, que é o conceito do antifrágil. O antifrágil tem uma concepção de que as coisas estão mudando e o frágil, é lógico, eu usei o exemplo aqui do copo, né? Se o copo cair na nossa mão, cair ao chão, ele vai se quebrar porque ele é frágil. Se uma pedra na mesma altura, na mesma distância, cair da nossa mão ao chão, não vai ter nenhuma alteração porque ele é duro, porque ele é resistente. E aí a grande pergunta é, o que é o contrário de frágil? É o duro, é o resistente? E esse filósofo fala que não, que o contrário do frágil é o antifrágil. E o antifrágil não é somente ser duro e resistente e não houver nenhuma alteração, não sofrer alterações com os impactos, com os estressores, com as agressões. Mas o antifrágil, ele faz o quê? Com a agressão, com o estressor, com algumas quedas que eu e você temos, ele aprende, ele cresce e ele melhora. Então o conceito do antifrágil é que nós possamos aprender com as dificuldades, crescermos com as dificuldades. E continuando nessa visão de capacitação por Deus, porque nós entendemos que Deus não nos capacita para que eu e você sejamos super-homens, super-mulheres, nessa era de super-heróis, né? Que é a maior bilheteria dos cinemas. E Deus não está nos capacitando a mim, a você, para sermos super-heróis, super-homens, Homem-Aranha, né? Batman. Mas Deus está chamando a mim e a você para sermos mais humanos. E a gente falou domingo passado sobre Paulo, que para mim é um exemplo para cada um de nós, que Paulo orou e clamou a Deus que fosse retirado um espinho da sua carne, e a resposta de Deus para 3 vezes que Deus orou, ele orou a Deus, Paulo orou 3 vezes a Deus, e 3 vezes Deus respondeu para ele, minha graça te basta. Minha graça te basta. E esse texto de Paulo que nós lemos hoje nos fala justamente sobre esse entendimento de que Deus nos capacita, e quando Ele nos capacita, Ele capacita todas as coisas porque há um propósito. Então Ele cria, Ele capacita a cada um de nós porque há um propósito em cada uma dessas coisas. E nós vimos aqui no texto que Ele cria, quer sejam autoridades, quer sejam soberanias, quer sejam principados, quer sejam potestades, tudo é criado por Ele e para Ele. Deus tem um propósito nisso. E por isso que eu falei na nossa oração pelo Léo, né? Deus tem um propósito para mim, para você, para cada um de nós, não de agora, não dessa circunstância que eu e você vivenciamos hoje, mas desde a fundação do mundo, desde o ventre da nossa mãe. Deus já olhava para mim e para você no ventre da nossa mãe e Ele já tinha um propósito, né? Quando o Glauber ainda estava lá no ventre da mamãe, né? Deus já tinha um propósito para o Glauber já naquele momento, não de agora. Assim Deus trabalha comigo e com você, e eu começo a entender então que a mensagem de Deus, ela é atual e ela é presente, não importando a minha idade, não importando a minha nacionalidade, não importando de que geração eu pertenço, mas entendendo que Deus continua tendo um propósito para mim e para você, para que cresçamos e entendamos esse propósito de Deus. Portanto, Deus nos capacita porque Ele tem um propósito de usar a mim, usar a você, de sermos bênção na mão de Deus. A primeira coisa que a gente entende a partir desse texto de Colossenses, que Deus quer que eu e você possamos então superar as nossas dificuldades. Essa semana eu estou lendo um livro muito interessante de Walter Isaacson. Walter Isaacson escreveu um livro sobre a vida de Einstein.
E está sendo muito interessante eu ler esse livro, que a gente começa a ver algumas histórias da infância de Einstein, né? Einstein começa uma vida difícil, ele só vai falar depois de 3 anos de idade, você acredita? Depois de 3 anos que Einstein fala. A babá dele acha que ele era um pouco retardado, que ele não falava. E diz a história que ele, antes de falar, ele repetia 3 vezes a frase para ele mesmo. Então ele falava 3 vezes para ele mesmo, antes de tornar a frase audível. E aí a babá olhava para isso, né? Lógico, naquela época, nós estamos falando de 1890, né, por aí. Ela achava que esse menino não é normal, não. Esse menino não bate bem da cabeça, não, né? Interessante porque o Einstein vai para a escola na Alemanha, no interior da Alemanha, e ele vai para a escola e judeu, né? Einstein é judeu, ele disse que nunca sofreu preconceito por parte dos professores, mas dos colegas, né? Ele sofria bullying. Então ele sofria bullying principalmente saindo da escola para casa e de casa para a escola. Ele sofria muito bullying, né? E nesse processo ele, lógico, ele se ausentava um pouco do contexto escolar. E os primeiros professores dele, ainda do primário, né, chegaram a escrever isso. Existe uma carta dizendo que Einstein, eu vejo que é uma pessoa que nunca vai ser ninguém na vida. Aí você vê os prognósticos que às vezes fazem contra mim, contra você, enquanto isso não tem valor nenhum, né? Einstein cresce e vai tendo que se autodefender e autoevoluir no seu processo. E ele vai se isolando porque ele tem muita dificuldade do contato com as outras crianças e tudo. Aos 10 anos de idade, ele não tem muito interesse pela escola. Então, o seu tio começa a falar para ele: você quer estudar matemática? Olha só. E ele: sim, quero. Então, vou comprar os livros posteriores para você, das séries seguintes, os novos anos que você vai estudar, eu compro para você já ir estudando. Então, com 10 anos de idade, Einstein está estudando álgebra. Tá bom para você? Quando Einstein faz 11 anos de idade, ele recebe uma visita de um amigo do pai dele, que vem visitar, é um estudante de medicina, no último ano de medicina, e ele traz 21 volumes de livros sobre ciência, sobre a revolução da eletricidade, estamos no período de 1900 aí. Resultado, o menino nas férias leu os 21 volumes. E aí ele não tinha mais o que conversar com o garoto, porque ele percebe que o garoto sabia mais do que ele, que estava no último ano de medicina. Então ele resolve apresentar para o garoto um filósofo alemão. Né? Já deve ter ouvido muitas piadas sobre esse filósofo alemão, Kant. Tem uma piada no Brasil que fala: se você não conseguir ler e entender as 3 primeiras páginas de Kant, pare, você não vai entender o resto. Kant se torna o filósofo predileto de Einstein. Burrinho, menino, né? E aí você começa a ver a história de Einstein, é uma questão de superar-se e enfrentar as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Mas Einstein tem uma coisa muito clara, e ele faz uma declaração, já então na sua idade adulta, que vem chocar a ciência. E ele fala: eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus que não joga dados. Nada acontece por acaso. Tudo há um propósito dentro do propósito de Deus. E era isso que eu queria conversar com você essa noite, entendermos, eu e você, que há um propósito de Deus para toda a humanidade. E dentro desse propósito para toda a humanidade, há um propósito de Deus para mim, para você, para cada um de nós, compormos parte desse propósito, que é o propósito de Deus para toda a humanidade. E eu começo a entender que a partir desse texto, precisamos entender que eu estou vivo e isso é graça de Deus, há uma ação especial de Deus para a minha vida,
E nesse propósito, é isso que diz o texto de Colossenses, que nós estivemos lendo, né? Há uma finalidade para eu estar vivo. Ele diz que tudo foi criado por Ele, por Deus, e para Ele. Há uma finalidade. Eu e você fomos criados por Deus e para Deus. Deus quer que eu e você participemos ativamente desse propósito, porque Ele tem uma ação especial na vida de cada um de nós a ser desempenhada e ser trabalhada. A primeira coisa para a gente entender isso, por isso que eu falei que você deve manter a sua Bíblia aberta, pega o texto de Efésios agora. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse é um dos textos que mais gerou conflito, porque fala em amor Deus nos predestinou. E aí nós temos uma linha reformista, a linha calviniana, que fala, então aqui começa a predestinação. Só que o texto diz que Deus predestinou a todos. Ele não predestinou a alguns, poucos, para a salvação e outros para a perdição. O texto é claro, ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus deseja que eu e você façamos parte da família. Eu não entendo igreja apenas como uma instituição, como um organismo social, mas igreja, na minha concepção, é uma grande família. É onde eu e você devemos nos aproximar e estarmos de verdade juntos, vivenciando a fé. Por isso nós somos chamados de irmãos e irmãs, porque há um propósito nesse caminhar como irmãos e irmãs, estarmos juntos na mesma visão e pertencer a uma família. Você pertence a essa família. Nós somos chamados a pertencer a uma família. É importante nós irmos num lugar onde nós nos sentimos abraçados, queridos, valorizados. É importante nós irmos num lugar onde eu me sinto bem, onde eu sinto que ali naquele lugar eu tenho algo a desempenhar, existe algo a realizar ali naquele lugar. É importante entender que naquele lugar eu posso aportar, eu posso trazer ideias, eu posso trazer a minha contribuição. E quando eu falo de contribuição aqui, eu não estou falando apenas da contribuição financeira, mas na minha contribuição como pessoa. Deus quer que eu e você, como uma grande família, como irmãos e irmãs, possamos contribuir ativamente para essa igreja. Estarmos olhando para o que está acontecendo com a igreja, olhando aonde eu posso me encaixar, olhando onde eu posso trabalhar, aonde Deus me deu um dom, Deus me deu um talento, Deus me deu uma visão, aonde eu posso trazer uma ideia, aonde eu posso trazer uma benesse, onde eu posso trazer a minha participação, e isso é ser igreja. Mas quando a gente fala de família, quando fala de igreja, a palavra de Deus nos fala também sobre fundamento. O texto de Efésios nos fala que, ora, aquilo que, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, Deus tem um bom propósito na sua vontade de usar a mim e a você como filhos e filhas. Ou seja, eu não venho para a igreja para me sentar, assistir e ir embora. Eu venho para participar ativamente desse propósito, e entender esse propósito deve ser o grande desafio para mim e para você a cada dia. Pega outro texto aí, Hebreus capítulo 2. Hoje nós vamos ver outros textos também. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus 2:11 diz assim:
Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, nesse caminhar, Paulo aqui, através de Hebreus, está mostrando para mim e para você que não existe distinção entre nós. Somos todos irmãos e irmãs. Tanto o que santifica, quanto o que é santificado. Em que momento você santifica? Quando você ora por mim, você está me santificando. No momento que eu estou orando por você, eu estou te santificando. E assim, ambos estamos sendo santificados, abençoados e fortalecidos em Cristo Jesus. Então, ambos somos importantes, ambos somos irmãos, ambos fazemos parte da mesma visão, do mesmo fundamento. Pode uma casa permanecer em pé se ela não tem um fundamento sólido? Aí o Bira que costuma trabalhar com obra, né? Que está acostumado a trabalhar no chantier, né? Fica legal fazer uma casa, põe massa fina, massa corrida, pinta com uma pintura acrílica, mas não tem um bom alicerce, não tem fundamento. Resolve a coisa? Logo vai ter rachadura na parede, vai afundar, vai cair a parede, né? Depende de quem for o pedreiro, né, Bira? Vai até cair a casa. Esse texto nos fala, então, que Deus quer que eu e você tenhamos uma boa estrutura, um bom fundamento. Não é somente uma questão de aparência, estética. Nós não estamos falando da questão estética. Muitas igrejas hoje, as pessoas estão preocupadas com a questão estética. E o que é a questão estética? Como você vem vestido. Eu já fui a algumas igrejas com a minha esposa, né, para pregar, e ela foi de calça. E quando as pessoas viram que ela estava de calça, quando todas as outras estavam de saia, nós quase fomos linchados já, né? Então, isso é uma igreja que está preocupada com a questão estética. Eu já fui a uma igreja que usava cabelo comprido. Quando eu cheguei na igreja, tinha um profeta trazendo uma mensagem naquele dia, e eu fui de cabelo comprido. Eu sabia que não podia ir na igreja de cabelo comprido. Eu fui na igreja de cabelo comprido, e a igreja toda olhou para trás. Minha vontade era voltar da porta. Mas como igrejas pentecostais acontece, né, as pessoas vêm e perguntam para você, e aí, como eu estava com mais duas pessoas da igreja, eu falei, eu estou aqui com o meu pastor. E aí eu fui apresentado como um pastor da igreja. E aí, lógico, como toda igreja pentecostal, eles chamam o pastor para vir e sentar lá no altar, junto com os outros pastores. E eu passando pelo centro da igreja, com aquele cabelão comprido, né? E a igreja toda me acompanhando até eu chegar no altar. Estética. E para graça de Deus, naquele dia, Deus trouxe uma revelação também e falou comigo também no altar, né? E o próprio pastor falou assim, quando vi você chegar, tive receio. Como pode um pastor usar cabelo comprido? Mas quando eu olhei atentamente, eu vi dois homens de branco do seu lado. E eu vi, é o anjo do Senhor que está ao lado dele. Então, se o anjo do Senhor está ao lado dele, quem sou eu para julgar o cabelo comprido do pastor? Nós estamos falando de questão estética, às vezes. As pessoas estão olhando e preocupadas com o que você veste, como você se comporta, como você fala. E se você tem uma forma de falar mais extrovertida, aí já começa, esse irmão é estranho. Quando você não tem aqueles padrões que são moldados, aquele padrão de pré-moldado, né? Parece que é coisa de pré-moldado no Brasil, né, Bira? Não se encaixa no pré-moldado, então você não está dentro daquele valor estético. Mas quem disse para mim que eu tenho que estar moldado a um valor pré-moldado? Pelo contrário, Deus fala para nós não nos conformarmos com esse presente mundo, mas entendermos que Deus tem a boa, a agradável e a perfeita vontade para mim e para você, Romanos 12.
Deus quer usar a mim e você para entendermos que nós pertencemos a uma família. E aí a família é aquele lugar que me acolhe, que me recebe, que eu me sinto bem. E eu vou àquele lugar não porque o pastor usa terno e gravata, ou porque não usa como eu, né? Mas eu vou porque eu me sinto parte daquela família. Há muitas igrejas hoje que as pessoas estão falando coisas que estão afastando as pessoas da igreja. Ao invés de aproximar as pessoas da igreja, estão empurrando elas para fora. E nós temos hoje uma multidão de pessoas que são designados sem igreja. E aí você vai conversar com essas pessoas, você é crente? Sou. Você é cristão? Sou. Mas você tem igreja? Não. E eu queria dizer para você que é impossível ser igreja e não pertencer a uma família. Eu tenho que participar em uma família. Seria um jogador de futebol dizendo assim, você é atacante? Sou. E que time você joga? Eu não jogo, em time nenhum. Mas atacante de quê? Seria dizer, você é soldado, mas você pertence a que batalhão? Eu não pertenço a batalhão nenhum. Então você é soldado de quê? Deus quer que eu e você tenhamos esse sentimento de pertença, pertencer a uma família. Deus quer usar a mim e a você para nós estarmos crescendo juntos e aprendendo juntos a palavra do Senhor e a vontade do Senhor. Você entende então que isso vai gerar a comunhão, o relacionamento. Eu posso ter comunhão com alguém que eu não me relaciono? Posso ter comunhão com o Bira se eu não relaciono com o Bira? Se eu não sei como é que vai a vida dele, como é que não está a família dele, quais são os problemas que ele está passando. O tempo que o Bira esteve no Brasil, ele se comunicava comigo, né? Às vezes era difícil, eu falhava, né, tudo, mas estava ali se comunicando e a gente orando pela família, pelos filhos, como é que está a coisa aí. Isso é relacionamento. Deus quer que eu e você nos relacionemos como família de Deus. Termos prazer nesse relacionamento, nos relacionarmos, a dificuldade que o Carlinhos passa, ela passa por mim também, porque ele é meu irmão, faz parte da minha família. Somos família de Deus. Então, quando eu falo de conceito de família, quando a gente entende esse conceito de família, não é apenas um conceito de uma igreja, organização, uma igreja, instituição, um clube. O clube eu pago a minha mensalidade, eu vou lá, entro, saio, ninguém nem sabe quem sou eu. Eu sou associado. Tem igreja de associado aí também, né? Eu também não vou nem comentar isso. Também não é meu métier nesse momento. Mas igreja para mim é família. É entendermos que Deus chamou a mim e a você para pertencermos a um grupo familiar. E nesse grupo familiar eu posso opinar, eu posso expressar as minhas ideias, eu posso dar a minha participação. E essa participação é sempre muito bem-vinda, porque nós precisamos ouvir novas ideias, participarmos como família do Senhor. Tem um texto de Oséias, capítulo 6, para vocês gravarem bem, diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. O desejo de Deus não é o conceito estético, não é trazer um monte de sacrifícios, não é a quantidade de dinheiro que você traz na igreja, não é a minha participação que eu venho aqui na frente, eu canto bonito. Não. O que o texto de Oséias diz é que Deus deseja que eu e você tenhamos uma participação ativa. Haja misericórdia em nosso meio. Haja misericórdia e haja amor. Eu só vou conhecer amor estando dentro da família de Deus. E esse amor, essa misericórdia, esse conceito de família, então, vem mostrar para mim que eu e você precisamos conhecer o propósito de Deus.
Eu não vou à igreja porque eu sou obrigado a ir à igreja, porque eu tenho que ir vestido dessa forma, porque eu tenho que falar daquela forma. Eu vou à igreja porque eu amo estar na igreja, amo estar com o Senhor, amo estar com os meus irmãos, com as minhas irmãs em Cristo Jesus. E aí, nesse conceito de família, eu entendo que entra um segundo conceito, também importante. O conceito de ser filho de Deus. Linkado com a questão da família, Deus chamou a mim e a você a sermos filhos de Deus. Mas que tipo de filhos de Deus que Deus chamou a mim e a você sermos? Talvez você vá se chocar com o que eu vou dizer agora. Deus quer que você seja filho de Deus, exatamente como Jesus. Deus quer que você seja como Jesus. Como Jesus. Pega um texto aí. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: hoje Deus não tem mais um filho somente. João capítulo 3, vou ler com vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê, esse sim já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Nós estamos acostumados com o texto de João 3,16, a gente repete quase que de cor, né? Por isso que eu quis ler com calma. Deus amou o mundo de tal maneira... Né? Mas o que vem depois de João 3,16? Vem mostrar para mim e para você que Deus quer que eu e você sejamos como Jesus. E que as nossas obras, e aí nós não falamos aqui de boas obras ou más obras, mas estamos que a nossa vida, a continuidade da nossa vida, o que nós estamos gerando de fruto, possa de alguma forma redundar em louvor a Deus. E ele diz, aqueles que têm boas obras, que são aqueles que praticam a verdade, eles se aproximam da luz, porque eles querem participar da luz. Mas aqueles que fazem as más obras, eles se afastam da luz. Eles vão para o escuro, porque eles não querem ser arguidos, porque eles não querem ser indagados, porque eles não querem ser questionados, porque eles não querem que as pessoas vejam que eles estão praticando, não as boas obras, mas as más obras. Ser filho de Deus não é apenas sermos um filho de Deus. O texto fala para nós sobre o unigênito Filho de Deus, o único que foi gerado pelo Espírito Santo em Deus. Mas Jesus abre o espaço para que eu e você, através de Cristo Jesus, eu e você tenhamos uma novidade de vida. Portanto, pertencer à família de Deus é entender que Ele chamou a mim e a você para sermos filhos e filhas de Deus. E o que é ser filhos de Deus, então? É sermos exatamente iguais a Jesus. E o que é ser exatamente iguais a Jesus? Às vezes nós pensamos que a nossa falsa modéstia
Mas eu vou ser igual a Jesus? É muita pretensão. Mas você vê Jesus se gabando em algum momento? Diriam os surfistas, né? Apesar de Jesus andar sobre as águas, ele não andava todos os dias sobre as águas, né? Ele não andava fazendo nada que viesse a gerar autoproclamação dele para se exaltar. Então, ser igual a Jesus é entender que Jesus cura, restaura, liberta, faz milagres, mas continua sendo Jesus. Simples, humilde, carinhoso. Jesus é acusado de ser comilão e beberrão. É um texto que fala que Jesus é acusado de ser comilão e beberrão. Por quê? Porque ele andava com os comilões e com os beberrões. Mas Jesus era gordo, você viu, tem foto, sai no YouTube, Jesus gordo, não? Não, não era comilão. Jesus era beberrão? Tampouco. Você percebe então que Jesus vai a caminhar com as pessoas, e esse caminhar com as pessoas às vezes choca. E é esse o propósito de Deus para mim e para você, que sejamos como Jesus, é que nós possamos sair das quatro paredes e possamos ir caminhar com as pessoas, ajudar as pessoas, nos aproximar das pessoas, amar as pessoas, trazer essas pessoas para a família de Deus. E aí eu começo a entender o que é ser filho de Deus. Em Filipenses capítulo 2, nós temos aquele grande momento que Jesus não usurpou o ser igual a Deus, mas ele mesmo se humilhou, se esvaziou. Em versículo 5 ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, Deus quer que eu e você nos esvaziemos e possamos colocar a nossa vida realmente no altar de Deus. Então, ser família de Deus, ser filho de Deus, é agir como Jesus agia. E agir como Jesus agia é ir em busca das pessoas, não me conjecturando como eu sou importante, como eu sou superior, como eu sou maravilhoso, mas ao contrário, me esvaziando. Me aproximando das pessoas. Diria Paulo: fiz-me forte para com os fortes, fiz-me fraco para com os fracos. E Paulo se aproxima de todas as pessoas, não importando a situação econômica, não importando o status dentro da sociedade na época, não importando a posição que ela ocupava, ele se aproxima das pessoas com a atitude de se esvaziar, de se aproximar, de caminhar junto, de amar. E de convidar essas pessoas a simplesmente fazerem parte da família de Deus. E fazer parte da família de Deus não é apenas fazer parte de uma denominação, porque nenhuma denominação salva. Nenhuma. Quem salva é Jesus. Enquanto tem muitas pessoas discutindo sobre religião, sobre denominação, estão perdendo o seu tempo, porque nenhuma denominação salva. Quem salva é Jesus. E é a discussão de religiosidade, não é a discussão mais importante. E Jesus então nos ensina que eu e você temos que ser filhos e filhas de Deus. E o que seria então ser um bom filho de Deus? Seria a pergunta que nós faríamos nesse momento. O que classificaria a mim e a você a sermos um bom filho de Deus? Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. Algumas pessoas já ouviram pregarem sobre isso, porque fala sobre os frutos do Espírito, mas o texto não diz isso, o texto diz sobre o fruto do Espírito. E quando ele fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele fala aqui, o fruto do Espírito, ele traz para mim 9 qualidades. Ele fala do amor, da alegria, da paz,
da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Mas todos esses 9 são qualidades do fruto do Espírito. Ou seja, Deus quer que eu e você amadureçamos. Quando a gente vai buscar uma manga no pé, vamos lá para os moleques agora. Você vai buscar uma manga no pé. Qual é a manga que você escolhe no pé? A madura. Você vai querer manga verde? Não, né? Ninguém merece, né? Como você sabe que a manga é madura? Já deu uma dica, né? A manga verde não está madura, é verde. Então ela está... Ajuda aí. Está madura. Como é que ela está? Que cor ela está? Amarelinha. Vamos fazer uma manga espada agora, que é a manga espada se come assim, se lambuza todo, né? Então, diga aí, o que mais? Qual a outra qualidade dessa manga que ela está madura? Ajuda o irmão aí, dá um toque, diz aí. Passa para os universitários aí. Hã? Chama atenção. Como é que ela chama a sua atenção? Ela fala, oi, tudo bem? Estou aqui no pé da árvore. Por que ela é diferente? Agora está apertando, irmão. Olha lá, olha lá. Ajuda o irmão aí, fala. Tem um brilho diferente. Ela tem uma cor diferente. O que mais? Tem um cheiro. Ah, o cheiro da manga é... Já comeu manga no pé? Já? É bom, né? É bom, né? Aqui na Migros a gente compra aquelas mangas na caixinha de acetato, né? Parece isopor, né? Não tem cheiro, não tem cor, não tem nada, né? Quando você pega a manga do pé, que ela está com uma cor diferente, tem um brilho diferente, chama a sua atenção, ela tem um cheiro diferente. O que mais? Oi? Muito melhor, né? Você aperta ela, como é que ela está? Macia, né? Você vai abrir a casca, vai lamber ela, vai chupar ela está como? Docinha, gostosa. Tem caldo? Tem caldo. Você está falando de qualidades que uma manga tem ao ser madura. E assim Deus olha para mim e para você como uma manga, e Ele espera que eu e você tenhamos paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, são qualidades de que eu estou amadurecendo em Cristo Jesus. Começa a entender o que é ser filho de Deus, o que é ser igual a Jesus. Deus quer que essas qualidades amadureçam na minha vida. Se eu não tenho muita paz, né, eu sou uma pessoa de pavio curto, né, então eu preciso crescer nessa área. Opa, é uma área que Deus vai trabalhar comigo. Como Deus vai fazer com que eu seja uma pessoa que tenha mais paz, mais longanimidade? Como é que eu vou ter mais longanimidade? Ele vai me dar circunstâncias para que eu aprenda a ter mais longanimidade. Ele vai trabalhar no meu caráter, na minha personalidade, para que eu possa estar crescendo e ter mais longanimidade. Como é que Ele quer que eu e você cresçamos em benignidade, sejamos mais benignos uns para com os outros? Vai vir uma fada madrinha, não é isso? Vai vir assim com uma varinha de condom, vai ser, plim, agora você tem benignidade, é assim? Não, você mudou de história, né? Isso é conto de fadas, né? Benignidade, Ele vai trabalhar comigo para que eu entenda que eu tenho que ser benigno para com o meu irmão. E ser benigno com o meu irmão não é de palavras, mas de atitudes. E à medida que eu vou crescendo nesse propósito, eu vou aprendendo a ser mais benigno com o meu irmão. E aí nós começamos a entender então o que é ser igual a Jesus. O que é participarmos da família de Deus. O que é entender o propósito de Deus para cada um de nós em Cristo Jesus. Deus nos deu talentos para que eu e você possamos usufruir desses talentos e exercê-los como família de Deus, como povo de Deus. E aí Ele diz para nós um terceiro e último elemento para nós. Eu sou chamado a ser família de Deus, sou chamado a ser filho de Deus. Mas a gente lê um texto que há uma
finalidade. Qual a finalidade? A finalidade é que eu e você façamos a missão. Sejamos parte da obra de Deus. Deus tem uma missão, tem uma obra, tem um propósito geral para toda a humanidade. Mas dentro desse propósito geral de toda a humanidade, ele tem um propósito individual para cada um de nós. O propósito de Deus não é somente do coletivo, não é somente a coletividade, não é somente o universo, né? Mas eu me pertenço dentro desse conjunto, né? A gente falando aqui brincando sobre matemática, né? Conjuntos de pertence e não pertence, né? Números racionais, números irracionais, números inteiros, números fracionados, todos participam do mesmo conjunto universal dos números. Eu e você participamos do mesmo conjunto universal, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas cada um de nós tem uma participação individual. Cada um de nós, Deus nos deu um propósito específico, individual, para que eu e você possamos exercer a missão de Deus, fazer a vontade de Deus. E isso se chama ministério. Deus deu a mim e a você um ministério dentro da família de Deus. Deus quer que eu e você exerçamos esse ministério para louvor e graça no nome do Senhor Jesus. Tem um texto de 2 Coríntios, que é muito bonito. Eu vou ler só um trechinho dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus chamou a mim e a você para sermos família de Deus, filhos de Deus. E qual é o nosso ministério? Sermos embaixadores. Ora, o que faz um embaixador? Trabalhando com o consulado, eu tenho aprendido muito sobre o que faz o papel de um embaixador, qual é o papel de um cônsul, qual é o papel da nossa embaixada, do nosso consulado. Apesar de ser um embaixador, existem coisas que ele não pode fazer. Ele não pode ir contra a lei do país. Em vários países, as pessoas podem se casar. Na Suíça não é permitido, então as pessoas não podem se casar no consulado brasileiro. Em vários países é permitido algumas coisas, mas na Suíça não é permitido, não pode ser feito, não pode ser realizado. E assim a gente começa a entender, então qual é o papel de um consulado? Qual é o papel de uma embaixada? Qual é o papel de um embaixador? Ele representa uma nação. Quando eu ponho os pés dentro do consulado brasileiro, eu estou pisando e eu faço parte, a partir daquele momento, do Brasil. Eu estou dentro do edifício, eu estou dentro de um lugar reservado, mas naquele lugar eu estou no Brasil. A gente vê muito em filme americano, que os americanos correm para o consulado, né? Aí quando chega lá dentro, aí o bandido não pode pegar mais ele, porque está dentro do consulado. Assim a gente começa a entender que ser embaixador é trazer a embaixada. Ser embaixador é trazer a representatividade daquilo que você é e você representa. Então, se nós estamos falando de um embaixador brasileiro, onde vai o embaixador brasileiro? Ele está indo e ele está representando a nação brasileira. Então é lógico que as pessoas vão perguntar para ele como está o Brasil. E vão perguntar a ele sobre política, sobre futebol, sobre cultura, sobre educação, porque ele é o embaixador do Brasil. Ele está representando o Brasil. Paulo está falando aqui para nós sobre sermos embaixadores de Cristo. Então, onde eu e você vamos, nós vamos representar o reino de Deus. Nós vamos representar a quem nós pertencemos. Nós pertencemos à família de Deus. Nós somos filhos de Deus, chamados a sermos como Jesus. Então, nós vamos representar a Cristo. Sermos embaixadores de Cristo. E falarmos do amor de Cristo. E nós vamos falar do amor de Cristo para quem? Para quem não tem Cristo. Porque se ele já tem Cristo, ele também já é um embaixador. Ele também é meu irmão. Não importa a denominação que ele pertence. Porque nenhuma denominação salva. Quem salva
é Jesus. Mas se ele não é de Cristo, então eu tenho que ser o embaixador para essa pessoa. E aí eu começo a entender o que realmente está na preocupação de Deus para o mundo. São as pessoas que não têm a Cristo. Qual é a única coisa que eu não vou fazer quando chegar no céu? Será que no céu vai ter engenheiros? Sim. Será que no céu vai ter biólogos? Sim. Será que no céu vai precisar de gente que toca bem, né? De ver pelos textos de salmo, que vai ter salmista, de gente lá cantando, tocando muito bem, melhor do que a gente imagina, né? Qual é a única coisa que não vai ter no céu? Evangelismo. Porque todos são de Cristo. Todos são salvos. Ou seja, eu vou perder o meu emprego. Vocês não, mas eu sim. Assim a gente começa a entender que Deus tem um propósito para mim e para você, para que eu e você possamos participar ativamente desse propósito maior de Deus. Deus quer que eu e você sejamos usadas para uma causa, para um propósito, para uma ação, para uma missão. Dentro dessa missão eu tenho um ministério, e esse ministério é a minha forma de ser, é a sua forma de ser, é a nossa forma de ser. E quando nós falamos de nossa forma, nós já estamos falando de coletividade, nós já estamos falando de novo sobre família de Deus. Tudo gira em torno da questão de sermos família de Deus. Fomos criados e formados por Deus e para Deus, para louvor do seu próprio nome. Para isso eu e você fomos capacitados por Deus, para irmos em busca daqueles que não têm a Jesus e trazê-los para a família de Deus, trazê-los para o aconchego da casa de Deus, estarmos juntos e juntas em Cristo Jesus. Para isso Deus capacitou a mim e a você. Portanto, quando você tiver uma crise e pensar, por que isso está acontecendo comigo? Pare de pensar assim. Porque Jesus passou por provações? Sim ou não? Sim. Jesus passou por tribulações? Sim. Agora, né? Vamos lá. Jesus passou por problemas? Sim. E você e eu não vamos passar? Não. Isso é ser filho de Deus. Isso é ser igreja. Deus quer que eu e você cresçamos a cada dia, a cada circunstância. Para isso Deus nos capacita, para que eu e você cresçamos a cada dia, a cada manhã, em Cristo Jesus. Fomos criados por Ele e para Ele, para louvor do nome de Cristo Jesus. Por isso eu volto na expressão de Einstein, que acreditava em Deus, mas não um Deus que joga dados. Nada acontece por acaso na minha vida e na sua vida. Acontece porque é um propósito. Deus tem um propósito de você estar aqui essa noite. Deus tem um propósito na sua vida. E Ele quer usar a você para que esse propósito seja cumprido, seja realizado, e você seja mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, quero ter um momento de oração com você.